Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação, mais um momento de reflexão em um tema e um assunto na Palavra de Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema que nós vamos explorar, conversar um pouco mais, eu gostaria de te convidar para orar. Mas primeiro, para você fazer aquelas coisinhas que são muito importantes para o crescimento do canal. Se inscrever, deixar o gostei, comentar e compartilhar. Tá certo? Faz isso que eu tenho certeza que juntos iremos prosperar na pregação da palavra de Deus. Já pensou? Outras pessoas também terem um momento com Deus por meio da minha e da sua influência? Vai ser maravilhoso. Tá certo? Recado dado, vamos fazer a nossa oração? Una-se a mim, feche seus olhos. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Palavra, por mais uma oportunidade de permanecer na Tua presença, de buscar o Teu reino. Que nesta ocasião, mais uma vez, por meio do Teu Santo Espírito, o nosso coração possa ser transformado, alcançado, impactado pela autoridade da Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz, nos protege de todo o mal. Nós pedimos todas essas coisas porque confiamos unicamente nos méritos santos do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação de hoje é: quem se importa com Deus? E aí, qual é a sua resposta frente a esse questionamento, frente a essa pergunta? Quem é que se importa com Deus? Você poderia dizer aí do seu lado: eu digo aqui do meu, eu me importo com Deus. Mas será que isso é uma realidade para todas as pessoas? É o que nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, esse assunto, e ver quais são as implicações da importância, da relevância que tem a pessoa de Deus para nós, seres humanos. Tá certo? Eu quero convidar você a ler o verso que se encontra aqui no livro de Salmos. Livro de Salmos, Salmos 53, versículo 1. Olha só o que diz, ó. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Olha só que interessante esse verso. Ele tem muita verdade para nos ensinar neste momento de meditação. O insensato, apresentado aqui dentro do contexto, ele não está se referindo a um indivíduo, a uma pessoa, mas a um grupo de pessoas que pensam de uma forma. E qual é o tipo de pensamento? É o pensamento de não crer na existência de Deus. Veja que o insensato aqui no contexto diz o seguinte: olha, não há Deus. Davi, aí esse tipo de pessoa, como é que ele vive? Qual é a realidade de vida dele? Assumindo essa premissa de que Deus não existe. Bom, de acordo com o texto, ele diz que esse tipo de pessoa, ela se corrompe. Ela pratica iniquidade, ou seja, ela peca de forma demasiada. Né? E aí, se permanecer nessa realidade, a situação do meio da humanidade já não há quem faça o bem. Percebe que para que eu e você possamos fazer o bem, a gente precisa negar essa afirmativa? É uma condição. Não tem como nós, corrompidos, inclinados ao pecado, com o coração deturpado, fazer o bem. Só é possível praticar o bem, fazer boas escolhas, primeiro, se reconhecermos que Deus existe. E segundo, se permanecermos na presença dele. Existem alguns céticos, bastante conhecidos, né? A meditação até citou o nome deles aqui, por exemplo, o caso do Sartre e do Camus, né? Eles falaram o seguinte: olha, a humanidade, ela precisa, é uma necessidade, é importante que Deus exista. Porque se Deus não existir, como pensam os ateus, né, o que é que vai acontecer? Bom, a gente está vivendo uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, uma vida que a gente vai chegar à conclusão que a nossa existência não passou de um acidente onde nós existimos de forma apenas momentânea. Isso se de fato Deus não existir. Mas se todavia Deus existir, como eu e você acreditamos, a nossa vida tem sentido.
a nossa vida tem valor, a nossa vida tem propósito, a nossa vida tem um destino, tem um alvo. Então, percebe o quão importante é Deus existir? A meditação chamou a atenção à tona de um camarada que nós já conhecemos, já falamos sobre ele em outros momentos, que é o tal do Nietzsche, né? Um ateu. Ele fez vários comentários, escreveu várias coisas falando sobre a inexistência de Deus. E quando a gente olha para a forma como a vida dele, vamos dizer assim, finalizou, a gente chega à conclusão que foi de uma maneira muito triste. De acordo com os dados históricos, Nietzsche, ele perdeu a razão, ele enlouqueceu. E ele viveu os últimos momentos da sua vida sendo cuidado por sua mãe, que era uma mulher religiosa. Uma mulher que orava pedindo pelo seu filho. Percebe a discrepância de realidade? Enquanto um nega a Deus, findou a vida sem nenhuma esperança, sem nenhum propósito, enlouquecido porque, afinal de contas, o que é viver nesse mundo alguns anos e logo passar? É triste essa realidade. Mas já sua mãe, uma mulher religiosa, uma mulher temente a Deus, uma mulher que de fato conhecia a Deus, ela depositou toda a sua fé e confiança em Deus. Esse tema é importante para mim e para você hoje porque nós devemos refletir sobre isso. Porque, embora a nossa boca fale e pronuncie e pregue que Deus existe, isso deve ser acompanhado de algumas atitudes, de algumas ações. Como é que você tem 100% de certeza que Deus existe e não vive em prol desse Deus, buscando esse Deus, se dedicando a esse Deus? É como uma situação no seguinte aspecto: duas pessoas que estão muito apaixonadas, pelo menos é o que elas falam por mensagem, mas estão em locais distantes. Bom, se eu amo uma pessoa e ela está distante de mim, eu vou fazer tudo para poder me aproximar dela, para ficar o mais perto possível dela. Afinal de contas, é o que minha boca está afirmando, né? Amar a pessoa. Assim também é a nossa realidade com Deus. O que é que nós temos feito para viver um relacionamento próximo, estreito e íntimo com o nosso Deus? Que não se resuma somente a esses momentos, mas que durante o dia a gente reflita nessa necessidade, nessa importância, nessa relevância do fato de Deus existir para nós. Tá bom? Então, que a gente não venha trilhar esse caminho do insensato, né? Que afirmava, quem sabe por algumas circunstâncias da vida, que Deus não existia. Porque o desfecho desse tipo de pessoa não é um desfecho bom. Mas para aquelas que confiam e esperam no Senhor, para essas pessoas existe não apenas um presente na presença de Deus, mas um futuro confirmado pelo sangue do Cordeiro. Tá bom? Que Papai do Céu te abençoe e proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui para a honra e glória de Deus no próximo momento com Deus. Ele está marcado. Então, até a próxima e tchau, tchau.